Bom, vamos lá. Então agora a gente está numa segunda fase da Revolução, onde os jacobinos assumem o controle dessa Revolução. Legal. É a chamada Convenção Nacional. Perfeito? Que é um período aí republicano, uma experiência republicana. Perfeito. Ora, o que vai acontecer nesse período jacobino? É um período considerado mais popular que a gente tem na Revolução. Robespierre, né, Danton, Marat, esses grandes nomes aí vão acabar liderando o processo revolucionário, e a nova Constituição que começa a ser feita na França é uma Constituição bastante popular. Como assim bastante popular? Vamos dar uma olhada nessas principais medidas, as principais propostas jacobinas. Né? Nós temos aí o fim do direito feudal sobre a propriedade. Então começa um processo de desapropriação das terras junto à nobreza, e a ideia era fazer uma distribuição dessas terras junto ao campesinato faminto. Olha que coisa interessante, quase uma proposta de reforma. Eu só não vou deixar você falar em reforma agrária. Reforma agrária é um termo muito contemporâneo, né? E a banca pode aí, numa prova discursiva, pode até, né, gerar problemas com você, mas o conceito, a ideia é essa, uma ideia de reforma agrária, uma ideia de distribuição de terras dentro da França. Perfeito? Outra coisa muito importante, a educação. Seria uma educação pública e gratuita, ou seja, estendida a todo e qualquer cidadão francês. Ué, peraí, todo e qualquer cidadão, professor? Você não falou que tinha homens e cidadãos? Pois é. Aí talvez uma das medidas mais importantes. A Constituição Jacobina, ela propõe o sufrágio universal. Seria o rompimento com o voto censitário, ou seja, só votavam aqueles que tinham dinheiro, que os girondinos não romperam. Lembra que nós falamos sobre isso? Aqui, os jacobinos propõem o fim do voto censitário e o sufrágio universal, masculino ainda. Claro, né? A gente não está falando ainda em voto das mulheres no final do século XVIII. Lembrando que a gente até teve um deputado que propôs, aí acabou guilhotinado, né? Imagine você, para a mulher votar no século XVIII, né? Muita gente, né, discordou disso, mesmo aí em meados do século XX, quando isso aconteceu. Imagine você no final do século XVIII. Mas o sufrágio universal masculino é considerado, evidentemente, a grande questão. Outra coisa importante, o fim da escravidão nas colônias francesas. Então, quer dizer, isso é outro marco importante, isso é navegar junto às ideias iluministas, o conceito de liberdade. Então, por isso a gente entende esse período jacobino como um período bastante popular, né, como um período mais próximo da realidade do povo francês. Só tem um problema. Essa revolução, esse período jacobino, vai sofrer bastante com os grupos de oposição, tanto internos como externos. Claro, constantemente os girondinos pressionarão pela derrubada do governo jacobino. Você tem internamente conflitos envolvendo aquela guarda, aquele exército, né, contrário ao processo revolucionário, que vai se unir aos grupos contra-revolucionários lá de fora. Então você tem as guerras contra a Áustria, as guerras contra a Prússia, contra a Rússia. Caramba, isso tudo começa a minar o governo. Além de uma grande revolta camponesa na região da Vendéia, onde o clero refratário impulsiona o camponês, que ainda não viu as benesses da distribuição de terra, contra o governo revolucionário. Ou seja, o governo jacobino se vê minado, se vê cercado por grupos contra-revolucionários dentro da própria França. Isso leva a um processo de radicalismo. Robespierre acaba criando o Comitê de Salvação Pública. É o governo dentro do governo. O que é isso? Na verdade, além do parlamento, além da reunião dos representantes franceses, é criado um comitê menor, responsável por depurar a contra-revolução. O Comitê de Salvação Pública é seguido de um Tribunal de Salvação Pública e começam as perseguições na França. É o período que nós chamamos o período do terror jacobino, o que para muitos é considerado uma grande contradição, ou o chamado despotismo da liberdade. Por que isso? Ora, há uma Constituição que não entrou em vigor, propondo uma série de liberdades para essa população, propondo voto, mas depois ninguém pode votar, ninguém está livre, em nome do quê? Em nome da própria Revolução? Estranho isso. Olha, a gente vai te dar direitos, mas esses direitos estão suspensos para que eu possa garanti-los, porque se eu não suspender isso, não fizer uma ditadura agora, vão derrubar o governo e você não vai ter os direitos. É estranho, é difícil, é contraditório. Então esse período do terror jacobino é considerado um período bastante contraditório, e Maximilien Robespierre, o grande líder desse Comitê de Salvação Pública, acaba se tornando um feroz ditador. É um período de perseguições numéricas. Milhares de pessoas são enviadas para a guilhotina pelo simples fato de discordar das diretrizes revolucionárias de Robespierre e seu grupo.
Próprio Danton, amigo pessoal de Robespierre, um grande herói revolucionário, por discordar da ditadura, por discordar do terror jacobino, por discordar das perseguições, acaba sendo preso, julgado e levado à guilhotina. Me lembro como se fosse hoje da frase de Danton. Quando Danton vai já amarrado, pronto para ir, para a guilhotina, ele diz: o meu único pesar é que eu vou antes desse rato do Robespierre. Robespierre ia se transformando numa espécie de Deus. Na verdade, o radicalismo que a Revolução assume nesse momento, inclusive junto à Igreja, ela chama a atenção da Europa mais uma vez. O rompimento com a Igreja Católica naquele momento ele é muito violento. Em que sentido? Os padres são presos e muitas vezes executados dentro das prisões. As igrejas são depredadas, as imagens são destruídas e no lugar delas são colocados quadros dos revolucionários franceses. O próprio calendário francês é modificado, considerado um dos maiores feitos da Revolução Francesa. É o calendário gregoriano, que é derrubado, que é um calendário católico, não é verdade? Onde o nascimento de Jesus dá início à contagem desse calendário. Agora não. Agora o ano 1 é o ano da proclamação da República Francesa. E agora os meses não são mais janeiro, fevereiro, março, são os meses da colheita. É o ventoso, é o brumoso, é o termidor. Perfeito? Inclusive a própria contagem do mês é diferente. Ao invés de 4 semanas de 7 dias, eles vão ter 3 semanas de 10 dias. É interessante porque olha a proposta disso, é retirar a ideia do domingo, do dia santo, o dia da igreja. E esse radicalismo em relação à religiosidade abalou, de certa forma, a Europa, a Europa católica, a Europa cristã, de uma forma geral. Então, o que se vê nesse momento, tanto interna como externamente, é uma França bastante radical, uma França bastante violenta. Internamente, então, se prepara a derrubada do grupo jacobino. Os girondinos, junto com setores do exército e com apoio de parte da população, dão um golpe, derrubam Robespierre e restabelecem, digamos, um período menos radical para a Revolução. Robespierre, inclusive, vai para a guilhotina, junto com Saint-Just e outros seguidores. E o mais curioso, Robespierre foi encontrado na sua sala onde ele ficou preso antes da sua sentença ser colocada em prática, e ele é visto com um tiro no maxilar. Tudo indica que ele tentou o suicídio e não conseguiu. A bala teria arrancado o seu maxilar e ele não morreu. Me lembro perfeitamente dele chegando na guilhotina com bandagens que circulavam seu rosto e sua boca, o que é muito curioso. Um dos maiores oradores que eu já vi em toda a história foi para a guilhotina sem conseguir dar uma só palavra, dizer uma só palavra. Pois bem, Robespierre é guilhotinado, é o fim do governo jacobino e nós entramos então na terceira fase da Revolução Francesa, a fase do Diretório.